Sejam bem-vindos mais uma vez, amigos do canal H+. Hoje a nossa aula vai ser uma aula dourada, uma aula de ouro. É o ouro no Brasil colonial. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar o canal com seus amigos, porque como eu sempre digo, é só assim que a história continua. 1693 é o ano-chave. Descobriram ouro. Sim, na região onde hoje se chama Ouro Preto, né? Foi descoberto ouro naquela região, foi comunicado ao governador-geral do Brasil, ele comunica a coroa, e agora achamos ouro, o que nós vamos fazer? O governador-geral queria submeter a capitania da Bahia, aquela região, e controlá-la, né? Tomar posse dela. Mas uma ordem que vem do, então, rei Pedro II, Dom Pedro II, mas não do Brasil, de Portugal, tá bom? É uma história, é verdade, né? É bem complicado isso. O Pedro II diz, não, deixa a exploração a cargo dos bandeirantes. Já que os bandeirantes acharam ouro, e eles conhecem toda a região, vamos fazer o seguinte, vamos incentivar a busca de ouro pelos bandeirantes naquela região. Porque assim os bandeirantes deixam de caçar os índios, porque o ouro vermelho, como se dizia, né, o próprio rei português, era o índio. Os bandeirantes gostavam de fazer as bandeiras de apresamento, era o que mais dava lucro para eles. Trocando e motivando os bandeirantes que conheciam a região a encontrar esse ouro, é claro que cada vez mais ouro seria encontrado na colônia brasileira. As primeiras regiões que se encontrou ouro no Brasil foram as regiões onde tem a cidade de Sabará, Mariana, Ouro Preto, tá? Aquela região de Minas, vou colocar um mapa aqui, ó, pum, do meu ladinho, sim, ali se encontrou ouro, mas o ouro estava por tudo, como eles diziam, as minas eram gerais, por isso que até hoje o nome do estado, né, na qual as cidades fazem parte, se chama Minas Gerais. No primeiro momento, as primeiras pepitas de ouro, não, eu nem sei como é que é o nome desse termo, né? Mas o ouro que foi encontrado lá foi o ouro de aluvião, o mais fácil de ser retirado. O ouro estava no córrego do rio, era só chegar até a margem e retirar ele. Gente, os bandeirantes são os primeiros a explorarem a região, conforme o rei português motivou. Mas em dado momento, esses mesmos bandeirantes começam a perceber que as promessas que tinham feito a eles não estavam existindo, não. Estavam chegando muitos migrantes do Nordeste e muitos imigrantes lá de Portugal para aquela região ali aurífera, né? Onde hoje é Minas Gerais. Então a exploração do ouro estava havendo concorrência. Os paulistas não estavam dominando a região como eles pensavam que deveriam. Os lotes de terra eram distribuídos, tá? Mas por questão de... Era assim, a regra era simples. Tu chegava no lugar, tu achou aquela região ali, uma parte é tua e a outra que tu encontrou é do reino e ele vai distribuindo conforme ele quer. Como não era distribuído só para bandeirantes, esses lotes de terra eram distribuídos para portugueses, para outras pessoas ali da região, né? Rapidamente os próprios bandeirantes perceberam que aquela região não estava sendo controlada nem dominada por eles. E era uma das ambições desses bandeirantes, era controlar a região de exploração do ouro, né? Porque até o comércio até lá era uma questão que era feita por eles, né? As cabeças de gado, a questão do abastecimento da região era feito por paulistas. Então, de uma forma geral, os bandeirantes e os paulistas tinham um interesse muito grande nessa região. Quando eles percebem que esse interesse deles não é o mesmo, né, interesse da metrópole de Portugal, começa a surgir um conflito daí. A gente chama de Guerra dos Emboabas. O que vai acontecer? Esses bandeirantes, a partir de 1707, entre 1707 e 1709, nós temos na região o conflito dos Emboabas. O que acontece? Os bandeirantes, eles apelidavam os estrangeiros de Emboaba, que em tupi era ave da perna peluda, porque os estrangeiros, como a gente diz, que eram os migrantes e os portugueses, eles usavam botas, né? E os bandeirantes, como nós já vimos no card anterior, não usavam botas, andavam descalços. Então eles apelidaram as pessoas de fora de Emboabas, e aí começa
um longo conflito. Então os paulistas são derrotados e eles vão procurar essas preciosidades em outras regiões, mais voltadas para o centro-oeste. E aí eles começam a encontrar, em 1718 encontram onde hoje é o Mato Grosso do Sul, em 1725 começam a achar também ouro em Goiás. Mas o ápice e a quantidade absurda de ouro que nós temos, né, nesse tempo ainda é nas chamadas Minas Gerais. Gente, como eu já falei antes, esse ouro de aluvião ele era facilmente retirado, era misturado com argila, né, água ali e pronto, se extraía o ouro do ouro negro, conseguia separar o ouro. Os instrumentos eram a bateia, eu vou deixar aqui o corumbá, era um outro também que nós temos, que eram instrumentos para peneirar e para retirar o ouro da margem do rio ali, que estava incrustado, né, muitas vezes nas rochas ali, no leito do rio. Eles chamavam esses pequenos garimpeiros, né, exploradores do ouro, de faiscadores, porque quando tu olhava para o rio parecia faísca saindo, né, aquele douradinho brilhando do rio. Então eles raspavam o ouro dali e faziam um processo de separação. Esse garimpeiro mais comum que nós temos na região é chamado de faiscador, tá? Existia exploração através de lavras também, mas lavras era um processo mais amplo, exigia mão de obra escrava muitas vezes, né? Mas a separação do ouro era feita em maior quantidade. Então esse processo de lavra é feito por menos pessoas, mas por grandes proprietários. Então esses que cuidam da exploração do ouro através da lavra, esses são os que mais ganham na região. Também nós temos outras classes aqui, né, mais baixas, porque muitos dos que vinham de outras regiões não conseguem encontrar ouro, não conseguem se estabelecer, fazem uma agricultura de sobrevivência ali para se manter no lugar, não tem posses, então grande parte da população que vem de outras regiões acaba sofrendo com as mazelas da pobreza. Mesmo encontrando ouro, os produtos que vinham para lá eram 10 vezes mais caros do que o local de origem. Então era muito alto o custo de vida na região, o que elevava ainda mais os índices de pobreza. Grande parte das mulheres dessas sociedades auríferas que nós temos aí, elas trabalhavam no comércio de alimentos, tá? E conseguiam muitas vezes sustentar a família e lucrar bastante. Comparando as mulheres das outras regiões coloniais do Brasil, com certeza há uma emancipação maior da mão de obra feminina e do papel da mulher, né, na sociedade nessas regiões aí. Tá bom, eu tô falando da exploração do ouro, mas eu não tô falando como é que a coroa lucra com isso, né? Vamos para o que a coroa mais queria, que era a cobrança dos impostos. Num primeiro momento, eles já instituíram o quinto, que era a cobrança sobre 1/5 de todo o ouro extraído. Isso vai levar um contrabando sem igual naquela região. Grande parte desses garimpeiros aí, eles vão tentar contrabandear o ouro, pegar o curso da água e se mandar para a região de Tocantins, fazer a travessia para o Maranhão, exportar o ouro para Amsterdã, lá na Holanda, né? E daí sim conseguir o seu lucro. Então o caminho do ouro contrabandeado no Brasil existia e era muito forte. Claro que os portugueses vão fazer diversas ações para impedir esse contrabando absurdo, né, gigantesco que tinha na região. Uma dessas formas é criar uma intendência de Minas, que é um órgão do governo que vai cuidar dessa região inteirinha aí. Essa intendência de Minas tinha como vários deveres: arrecadar impostos, né, fazer a segurança local, julgar as leis ali da região. Então a intendência de Minas tem a responsabilidade sobre essa região das Minas Gerais aí. Eles vão instituir barreiras, né, de impostos, eles vão tentar fechar toda a localidade com homens, com soldados ali para tentarem impedir esse contrabando, impedir com que o ouro saísse da região. O que vai acontecer? Eles vão conseguir ainda passar por essas barreiras, eles vão transformar o ouro em pó, vão tentar colocar, muitas vezes, usar padres para botar dentro dos santos, por isso que tem a expressão santinho do pau oco. Alguém quando quer enganar ali, bate safado, esse é santinho do pau oco, porque muitos padres com santos carregados de ouro passar pelas barreiras que a intendência mantinha ali em Minas. Chega a um ponto tão alto
né, essa participação dos padres, que é proibido os clérigos de circularem na região. Com o tempo, vai melhorando ainda mais esse processo português, porque eles vão criar o quinto, eles vão criar casas de fundição, onde se tu retirasse o ouro, tu levava até essa casa de fundição, onde a coroa separava o seu quinto, fundia o teu ouro com o selo real, e só aquele ouro poderia circular na região, valeria, né? Era um dos instrumentos que eles criaram. Então esse sistema de captação, ele garantia que mesmo se contrabandeasse ou desviasse parte do ouro, tu iria contribuir com a coroa, porque não estava atrelado ao ouro que tu explorava, era um imposto fixo. Um mais tarde veio, era bem mais violento, que era a derrama. A derrama era confisco de bens e propriedades se tu ficasse devendo para o reino, né? A derrama vai ter consequências graves na colônia, né? O pessoal não vai gostar muito, mas eram formas do Império Ultramarino Português, neste tempo, manter a sua captação de ouro. Gente, não foi só ouro que foi encontrado na região, né? Onde hoje é a cidade de Diamantina, foi encontrado em 1729 os primeiros diamantes. Mas vai ser um controle diferente da coroa. A coroa vai terceirizar a extração dos diamantes e depois ela mesma vai criar uma companhia para fazer essa extração dos diamantes na colônia brasileira, tá bom? Então vai ser totalmente estatal esse processo a partir de 1772. Na Bahia, onde nós chamamos de Chapada de Diamantina, também vão ser encontrados diamantes. Esses diamantes vão direto para Portugal e depois vai para a Inglaterra, né? Provavelmente, porque o reino português nessa época era salvo pelo ouro, né? Mas isso nós vamos falar no outro capítulo, 1808, que vai ser uma aula final do nosso Brasil colonial. As cidades da região geralmente eram íngremes, né? Viviam em costas de morros, era a característica geográfica ali do lugar, né? A vila, no entanto, ficava sempre próximo às zonas de mineração. E o local, a forma de chegar nessas cidades era uma coisa muito complicada. Claro que com o tempo foi se abrindo algumas estradas, né, alguns trajetos. Mas os primeiros bandeirantes demoravam meses até chegar certinho na sua região de exploração. Essa dificuldade de chegar até o local é tão grande que a gente vai ter uma quantidade de pessoas maior do que a quantidade de comida nos primeiros anos. As pessoas chegam e a comida vem depois. Então muitos desses exploradores comiam de tudo, comiam um pedaço de madeira, comiam raiz. Eles eram devoradores, tudo que mexeu comeu. Era um desespero, né, em torno de comida, porque o abastecimento demorava a chegar. Nós tivemos graves crises de fome que provocaram mortes aos milhares na região. A violência também existia. Nós tínhamos os salteadores, que eram os assaltantes que esperavam, às vezes, tu passar comboios pequenos, menores, mas com muito ouro, eles iam lá, assaltavam. A gente tem a violência provocada pelos quilombolas. Pô, existiam vários quilombos na região ali e é óbvio que eles tentavam pegar esse ouro até para ajudar, né, na sua manutenção. Então tinha conflito com o quilombola, conflito com os assaltantes, conflito com algumas tribos indígenas. Não era uma região pacífica, principalmente no seu início ali. Se desenvolve nas cidades auríferas aí uma arte baseada no estilo barroco, mas era bem peculiar da região. É claro que as igrejas terão adornos de ouro, de pedras preciosas, muitas vezes, mas vão ser feitos por artistas locais que vão desenvolver a pintura, a arquitetura. Nós teremos vários grupos musicais que vão trazer a cultura europeia e vão transformar com a sua cultura local, transformando num barroco bem peculiar, bem regional, bem brasileiro. Um dos artistas que mais se destacou é o Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Ele vai projetar a igreja de São Francisco de Assis, ele vai fazer a pintura, as esculturas sobre os 12 profetas, eu vou deixar aqui do meu lado as imagens. Porém, a gente não tem certeza absoluta se o Aleijadinho não foi um homônimo usado por vários artistas ou uma lenda criada, ou realmente foi um artista único, tá? Existem elementos que se contradizem, então eu não posso dizer com certeza se Aleijadinho existiu ou não, ou se ele fez o tanto de obra o quanto lhe é atribuído, tá? Então essa é uma incerteza que a gente vai ficar aqui. Não foi só ele, nós tivemos vários artistas e músicos de destaque na região.
É isso, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal. Eu já vou agradecendo desde já. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.